Oi, gente, tudo bem com vocês? Depois de um tempinho sem dar as caras por aqui para falar de livros, finalmente voltei para falar deste pequenino aqui. Então, sejam bem-vindos ao canal e à nossa nova dica de leitura. It foi escrito por Stephen King, um autor norte-americano especializado em terror, suspense, ficção científica, ficção sobrenatural e fantasia. Ele começou a sua carreira na década de 60 e desde então vendeu milhões de livros mundo afora. Além de It, na sua obra tem excelentes livros e contos como O Cemitério, O Iluminado, Janela Secreta e Secreto Jardim. Vários dos seus livros e contos foram transformados também em filmes e minisséries. Hoje, ele tem 73 anos de idade e não tem a menor intenção de se aposentar da escrita. Eu conheci a história de It através do cinema, não dessa versão recente, que foi feita sobre o livro, mas da primeira versão surgida do filme na década de 90. Quando saiu essa nova versão, eu fiquei bem animada para ver qual era a leitura que tinham feito da obra e, na empolgação, acabei comprando o meu exemplar. Porém, eu primeiro vi a segunda versão e somente depois de muito tempo que eu comecei a ler o livro e valeu cada linha. Por que eu falo isso? Por muito tempo, a leitura ficou restrita na minha vida a livros técnicos da minha área de atuação e profissão. Tanto é que teve um dica de leitura que eu fiz sobre o livro de História da Dança, que é a minha área de pesquisa, e que vale a pena ler, mesmo sendo um livro técnico e específico da profissão. E eu comecei a retomar a literatura na minha vida de uma forma mais constante de uns 2 anos para cá. E para eu conseguir encaixar na minha rotina diária, eu costumo ler assim, próximo da hora de dormir. Já não vou mais tanto para a TV, ou para a internet, ou celular e tudo mais. Pego o livro e vou ler. Geralmente, com livros um pouco mais suaves, geralmente eu leio um capítulo, termino o capítulo assim, já bocejando, viro para o lado e durmo. E é óbvio que isso não aconteceu com It, porque a pessoa resolve relaxar com um livro de suspense, sobrenatural, terror. Eu ficava ligada por pelo menos mais 1 hora e meia, 2 horas, dormir assim um pouco de madrugada e tendo que acordar cedo no dia seguinte para trabalhar e começar tudo de novo. Eu sou muito esperta. De qualquer maneira, valeu a pena, porque continuei retomando o hábito da leitura e a história é realmente bacana. Sem querer dar muito spoiler do livro, ele fala sobre a história de 7 amigos que se conhecem na infância em uma pequena cidade do Maine e enfrentam uma forma sobrenatural assassina que atua ali na cidade deles. No primeiro momento, eles conseguem derrotar essa forma, mas não a exterminam de todo e retomam este confronto final após os 27, 28 anos. Aí sim, eles conseguem derrotar o mal que é representado pela coisa. E algumas coisas chamam a minha atenção nessa história. Primeiro, o grupo de amigos. Eles se juntam, na minha visão, eles se juntam não porque eles são amigos de escola, mas por uma questão de defesa do próprio ambiente em que eles viviam. Alguns têm uma amizade maior e outros, para conseguirem se defender dos valentões da escola, de bullying, de situações de violência diversas, eles acabam, primeiro, tendo um contato, isso acaba canalizando o contato deles
com a coisa, e eles acabam se juntando como uma forma de proteção, tanto contra essas situações de violência, quanto contra esse ser sobrenatural, representado aí pela coisa. O segundo ponto que eu falaria sobre esta leitura. A cidade, ela acaba sendo um personagem em si, ela não é apenas um local, mas ela é um personagem a partir do momento em que a coisa flui por ela e ela também se torna memória do mal que é causado e de como ela atua não só na vida das crianças e dos personagens adultos, quando eles retornam à cidade, mas também dos outros moradores, que no livro fica claro que se tem noção de que algo estranho acontece nas entranhas de Derry, mas que, ao mesmo tempo, existe uma indiferença que é controlada aí a bel prazer da forma da coisa, ou ainda se existe um medo de se atuar contra, se reconhece os ciclos de violência e que aí são muito profundos desde o surgimento da cidade. Mas os moradores mais velhos, principalmente, eles reconhecem que coisas funcionam como gatilho para que a explosão de violência que acontece a cada 27, 28 anos aconteça e que aí se tenham desaparecidos, mortos e tudo mais causados aí por essa energia sobrenatural. Apesar de pelo menos eu considerar a cidade como personagem a mais, Derry, que é a cidadezinha onde se baseia a história, ela não existe de verdade. Ela é uma cidade fictícia que foi criada pelo próprio Stephen King. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar nessa história é sobre como, para enfrentar o mal representado pela coisa, esse grupo de amigos que se juntou por uma questão de circunstâncias, a meu ver, até de proteção, e que a partir daí eles desenvolveram laços de amizade sinceros na infância, que foi esquecido durante a adolescência e a saída deles da cidade, até o retorno, retomado aí no retorno para o confronto final com a coisa, como muitas coisas foram sacrificadas para que este mal fosse vencido, inclusive a amizade entre eles, porque no momento em que eles vencem a coisa, o esquecimento se instala de novo. Então, as memórias são perdidas, e inclusive daquilo que é bom e daquilo que é ruim. E por um outro ângulo também pode ser visto como uma crítica social em relação a como nós nos portamos e nos comportamos em relação a males que existem dentro da nossa sociedade e que muitas vezes nós, ao não agirmos em cima disso, contribuímos para que ele se instale cada vez mais e tenhamos que sacrificar justamente para que ele seja extirpado, aqueles seres, aquelas pessoas que são a parte mais frágil da humanidade. Bom, mas essa é só a minha leitura e o meu ponto de vista. Quem quiser, leia e tire suas próprias conclusões. Beijos, boa leitura e boa diversão a todos.